Olá! Hoje nós iremos apresentar a construção de um protótipo de uma máquina térmica de efeito Seebeck. Nós somos alunos do curso de Engenharia Eletrônica e essa é a disciplina de Física 2. Eu sou o Felipe Augusto. E eu sou o Jorge Augusto. E eu sou o Matheus Oliveira. Mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre quem foi Thomas Johann Seebeck e qual foi a sua descoberta para a física. Thomas Johann Seebeck nasceu em 9 de abril de 1770 e faleceu em 10 de dezembro de 1831. Ele foi o físico responsável pela descoberta, em 1821, do efeito termoelétrico. Seebeck se formou em medicina em 1802 na Universidade de Göttingen, tendo optado por dedicar-se à física. Em 1821, ele descobriu o efeito termoelétrico, que refere que uma junção de metais distintos produz uma tensão elétrica, cujo valor depende dos materiais que compõem e da temperatura em que se encontra. Este efeito é conhecido como efeito de Seebeck, e é neste princípio que se baseia o funcionamento do termopar. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o efeito Seebeck. Eu vou falar um pouco sobre o fenômeno da termoeletricidade, que foi descoberto por Seebeck quando ele notou que em um sistema fechado, formado por dois condutores diferentes do tipo A e do tipo B, onde há diferença de potencial, onde possui uma diferença de elétrons, ocorre uma circulação de corrente, enquanto existe uma diferença de temperatura no material. Onde o metal possui mais elétrons, daí ocorre uma circulação de corrente enquanto existir uma diferença de temperatura, que seria um lado estar mais quente e outro mais frio, e claro, o material está em contato, sendo o mesmo material, vamos dizer assim. Por ter um nível energético diferente, contém elétrons livres, que os elétrons negativos de um lado migram para o outro, né? Com a diferença de potencial, isso mostrando a existência do fenômeno força eletromotriz, que ocorre no material no ponto A e B, no circuito conhecido como efeito Seebeck. Ao alcançar um potencial igual, após um determinado tempo, este nível de energia de elétrons se chama nível de energia de Fermi, que seria como se aparecesse uma barreira, né? Porque a diferença de potencial deles não estariam tão altas, os elétrons não conseguiriam migrar para o outro lado, impedindo a transferência. Uma forma de conseguir quebrar, vamos dizer, essa barreira, seria esquentar novamente um lado ou esfriar um lado. Ou também dizendo alterar a temperatura de um lado da barra, vamos dizer dessa forma. Isso pode ser utilizado para medir temperatura ou gerar energia, pois aparece uma diferença de potencial nelas. Uma das aplicações utilizadas nisso seria o termômetro, que ele consegue medir a temperatura por conta do efeito de Seebeck. E uma outra forma que geralmente são muito utilizados são em naves espaciais, satélites ou coisas do tipo que conseguem gerar energia, sendo muito baixo, mas por um longo período de tempo. Pode ser utilizado como exemplo o termômetro termopar, utilizado para medir a temperatura em fundições. Outra aplicação deste mesmo efeito é a construção de pilhas atômicas para produzir pequenos potenciais que possuem uma longa duração, que é necessário em situações específicas para ser utilizados, como por exemplo a sonda Cassini-Hughes. A sonda foi enviada a Saturno em 1997, mas chegou apenas em 2004 e ficou operante até 2017. Numa outra sonda que também foi utilizado este mesmo método foi na sonda Voyager, que ela foi alimentada pelo decaimento radioativo do plutônio 238 e fornece aproximadamente 470 watts a 30 volts em decaimento, quando a
sonda foi lançada. Em 2006, 29 anos após o lançamento, os geradores conseguiram aproveitar apenas cerca de, 373 watts, ou seja, 79,5% da sua capacidade total inicial. Isso é muito bom, que como eu já havia citado, para as naves que são enviadas para o espaço, que não utilizam assim tanto energia e conseguem durar por muito tempo, é excelente. Mas utilizando para gerar energia aqui na Terra, para o uso de computadores ou coisas similares, já não é muito eficaz. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais que vão ser utilizados para a realização desse projeto. Nosso primeiro material é uma pastilha termoelétrica, ou chamada Peltier, modelo TEC 12706. A pastilha ela tem no seu interior semicondutores que são dopados do tipo N e do tipo P. Esses semicondutores dopados, ele quer dizer que um tem excesso de elétrons e o outro tem falta de elétrons. Nos lados externos da pastilha, eu tenho cerâmica. Ela serve como um isolante térmico para que a temperatura superior e a inferior não entrem em contato. O meu segundo componente é um motor de 3 volts, corrente contínua com eixo de 8 mm. Ele foi retirado de um driver de DVD de computador. O próximo componente foram 2 copos de alumínio. Eles são utilizados para esfriar e esquentar a parte superior e inferior da pastilha termoelétrica. Outro componente que usamos foi uma vela. Outro material utilizado foi uma fonte digital ajustável, modelo Hikari 3205S. A fonte digital ela é utilizada para realizar a medição da tensão gerada com linha diferente potencial na pastilha, e antes ela foi utilizada para testar o funcionamento dos meus componentes, como a pastilha Peltier e o motor de 3 volts. Eu tenho meu projeto. Eu tenho uma vela que ela foi fixada acima de uma base de madeira. O meu motor ele foi parafusado em outra base de madeira que foi fixada na mesma base em que se encontra a vela. Eu tenho a minha pastilha Peltier, em que o lado quente vai ser fixado abaixo do copo e acima da superfície dele, em onde esse copo vai ser colocado acima da minha vela. O lado frio, eu vou colocar um copo com gelo e os cabos vão ser interligados entre minha fonte digital, que vai fazer a medição da tensão, e o motor, para ele girar. Agora que os componentes e os materiais estão todos devidamente fixados, eu vou acender a vela primeiro de tudo e vou inserir esse copo de alumínio todo furado por cima da vela. Esse copo aqui está todo furado para que a vela não se apague durante a realização do experimento. Agora eu vou colocar a pastilha com o lado quente em cima do copo. E agora, aqui tem um copo de alumínio com gelo dentro, e esse vai em cima da pastilha termoelétrica. Agora é só aguardar. Aqui, como nós podemos observar, a energia já está sendo gerada apenas com a troca de calor entre o copo e a pastilha.
Conforme foi mostrado no vídeo aqui do experimento, a geração de energia se dá pela condução térmica dos dois lados da pastilha termoelétrica, e esse é o famoso efeito Seebeck. O protótipo funcionou nesse quesito, tendo em vista que foi possível obter uma tensão de saída capaz de girar o motor. Nós tentamos fazer a condução térmica por dois métodos diferentes. O primeiro foi utilizando água fervendo e água gelada. No entanto, a geração de energia foi muito baixa e não foi capaz de girar o motorzinho. O segundo método foi esse apresentado no vídeo e funcionou de maneira satisfatória, já que ele conseguiu girar o motorzinho e a tensão máxima obtida foi de 1.2 volts. Através desse experimento, nós podemos pensar em coisas incríveis que podem ser feitas utilizando o efeito Seebeck. Como, por exemplo, colocar semicondutores no asfalto para gerar energia através da diferença de temperatura, tendo em vista que as ruas ficam expostas ao sol, à chuva, a diferentes temperaturas o tempo todo. E isso seria um grande avanço para a geração de energia no planeta Terra.